Boa tarde, queridos irmãos de Ideal Espírita, que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus possam estar em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Estamos iniciando aqui pelas ondas amigas da sua web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, como sempre ocorre nas tardes de terça, quinta e sábado. Nós temos o nosso programa Eco de Além Túmulo. E na tarde de hoje, a partir das 14 horas, como está ocorrendo, a nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, vai estar com o seu programa. E lembramos sempre que a rádio, web rádio Estação da Luz, tem um apoio, vamos dizer assim, institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e também do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com imensa alegria que nós vamos, assim, iniciando o nosso estudo da tarde de hoje, com algumas imagens, vamos dizer assim, né? Belíssimas, Nosso Senhor Jesus Cristo, porque vamos, no programa de hoje, falar sobre o Mestre Jesus, né? O Senhor de nossa vida, aquele que nos alberga em todas as horas, porque em todas as horas da vida nós precisamos sempre e sempre do seu auxílio e dos seus conselhos e de seu infinito amor. E nós trouxemos, vamos dizer assim, na tarde de hoje, todas as horas, porque um estudo bastante interessante. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Então, o programa Espírita Eco de Além Túmulo, ou Eco de Além Túmulo, é um programa aqui da Web Rádio Estação da Luz, mas que uma homenagem toda sincera ao Luiz Olímpio Teles de Menezes, o primeiro divulgador do Espiritismo no Brasil, lá em Salvador, na Bahia, ainda na época do Kardec encarnado, Bezerra de Menezes encarnado, toda aquela turma. E ele lançou um jornal, o Eco de Além Túmulo, e em homenagem nós colocamos o nome do programa. E hoje nós trazemos uma mensagem que tem como título O Anjo Solitário. Essa mensagem, antes de tudo, antes de falarmos, lógico que a gente vai fazer a prece, uma mensagem e o Evangelho de Jesus. Então vamos saborear a mensagem que foi programada para nós nessa tarde. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém.
presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital força. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não fiques às férias e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Então, meus irmãos, depois dessa mensagem, dessa prece linda, né? Que é o Santo Anjo do Senhor, que é a mensagem que todos nós, vamos dizer assim, rezamos, né? Quando somos pequenos. Tivemos a bela mensagem do nosso querido Divaldo e a chamada anunciação por um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, um ser de luz que anunciou à mamãe que Jesus estava por vir. E nós pensamos lá no livro Instantes da Vida, do nosso querido Chico, pelo Espírito ainda Humberto de Campos, o anjo solitário. Vamos ver o que é que o plano espiritual traz para nós no nosso programa O Eco de Além Túmulo, na tarde de hoje, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Vamos ver o que é que eles trazem para nós de lindo, divino e maravilhoso, como fala um grande amigo. Aí é mais uma representação dos anjos, né? Lindíssima representação, belíssima representação daquele que sempre vela por nós. Mas essa história que Humberto de Campos traz para nós, ela se passa num momento cruciante, mas talvez não, com toda certeza, com absoluta certeza, com incontestável certeza, o momento mais marcante de todo esse planeta. Talvez até mais marcante, aí sim, do que o próprio nascimento do Mestre. Que esse momento é um momento de sublime glória, onde a remissão não dos pecados, mas o direcionamento da vida do planeta se inverteu totalmente. Não mais através das palavras e dos discursos, mas sim pelo exemplo maior, pela dedicação infinita de um ser infinito. E o nosso
Humberto, através da pena do Chico, começa assim: enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu de Jerusalém em entidades angélicas. Em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade, a ignorância, expelia trevas demasiadamente compactas. Nessa primeira passagem, o nosso querido Humberto de Campos, que é um escritor, quando encarnado, pela sua pena que sabia o real sabor e destino das palavras, traça para nós um quadro quase que vivo, poderíamos dizer assim, como se nós acompanhássemos em tempo real, já que nós estamos com essas lives em tempo real, aquilo que estava ocorrendo em Jerusalém naquela sexta-feira, meio de tarde. Mas o importante é que ele diz que descia dos céus entidades angélicas. Com que fim essas entidades angélicas desciam para aquele ambiente a nível material tão grosseiro, como ele mesmo diz, expelia maldade e ignorância muito compacta? Ele segue. Para que alguém pudesse, é por isso que era compacta, divisar as manifestações sublimes. Os olhos humanos que ali estavam, sequiosos de todas as possibilidades equivocadas, não perceberiam, nem poderiam perceber aquelas entidades. Porque assim como nós de hoje, apesar de não estarmos na mesma situação, ainda somos cegos para o plano espiritual. Imagine o plano espiritual superior, que desciam em formas de caravanas sobre a cruz do Senhor. E aí, com certeza, como diz o nosso Humberto de Campos, eles, essas entidades sublimes, começam a se manifestar. Fios de claridades indivisíveis passaram a ligar o madeiro ao firmamento. Embora a tempestade anunciasse a distância. Fios de claridades, como se tentassem balsamizar a dor material de Jesus de Nazaré. Creio que mesmo esses arcanjos, anjos, querubins, não puderam perceber também a divina alegria de Jesus de Nazaré, que nada naquele dia sentiram. Apenas a cena era triste e qualquer um se condoía, mas Jesus nada sentia, porque ele não se zangara com nada que ali estava ocorrendo. Mas Humberto de Campos, como um escritor que nos traz, nos mínimos detalhes, aquele momento glorioso, continua a sua narração. E aí vemos Jesus, o educador. O Cristo de alma serena, operosa, contemplava a celeste paisagem. Ele sabia o que estava ocorrendo. Esses mesmos arcanjos, anjos, querubins, que hoje, em levas inumeráveis, desciam à terra para consolá-lo, não naquele monte da caveira, mas em um outro monte, alguns dias atrás, se reuniram com um grande herói para lhe comunicar algo. E a resposta desse grande herói
veio nesse exato momento. Aureolado pela glória de que bafejava a fronte do herói, os emissários do paraíso chegavam em bandos. Ah, meu Pai, que cena maravilhosa terá sido aquela. O Ser Supremo da Terra, a exalar todo o seu amor, toda a sua compaixão, aureliados por outros seres lindos e maravilhosos. Ah, se nós tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para podermos guardar na memória não só as palavras de um escritor, que glória poderia ter sido. Chegavam em bandos a entoar cânticos de amor e de reconhecimento. Que música divina deve ali ter sido executada. Creio que os músicos e alguns cantores que ali faziam parte daquela pleia de espíritos não superiores como os anjos, arcanjos e querubins, vieram depois a encarnar na terra, trazendo para nós a música e a melodia, tanto a clássica como a popular, que nos enche de alegria até hoje os nossos dias. Esse canto de amor e de reconhecimento, Humberto de Campos diz assim que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Mas Jesus, em seu amor incondicional, pediu que aqueles tocadores, aqueles cantadores pudessem depois reencarnar e que os nossos tímpanos pudessem ouvir. Aqui eu não quero dizer de nenhum, mas pensemos em todos os grandes músicos, instrumentistas, compositores e cantores, os artistas, que nos trazem tanta alegria com seus dons maravilhosos. Eles desciam em bandos. Acho que nem essa pintura consegue relatar a real situação daquele momento. Belíssimo. Como falamos, o momento mais sublime do planeta Terra. O escritor desencarnado continua a falar. Os anjos da ternura que desciam rodearam-lhe o peito ferido, como se influasse energias novas. O peito já estava ferido. Mas só o peito da carne. Porque o coração nada sentia, a não ser uma grande alegria. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suaves bálsamos. Na oração de Maria de Nazaré, em aramaico, no filme do Mel Gibson, em que Maria de Nazaré chega aos pés da cruz e beija os pés do seu filho, todo ensanguentado. Os lábios que só falavam amor, agora bebia do vermelho daquela cor, da amargura dos homens, mas que não se amargurava, porque ela resolveu ser nossa mãe tutelar. Os meninos ruins, ela resolveu ajudar. E esses portadores da consolação também lhe beijavam os lábios de Mãe Maria.
os anjos em suas diversas formas. Os embaixadores da harmonia sobre a ação de instrumentos delicados formaram coroa viva ao derredor de sua atribulada cabeça. Os espinhos se faziam doloroso na cabeça humana. Penso eu aqui, meu Deus, como hoje estará e como hoje se sentirá aquele que teceu aquela coroa e colocou-a na cabeça de nosso Senhor. Aquele que o espancou. Aquele que na sua mão a cruz pregou. E através da pena do Chico, que de nós tem pena para não sofrermos tanto, nos fala em uma das suas psicografias, que foi o próprio Jesus de Nazaré, que recebeu cada um pessoalmente, quando pelo fenômeno da morte, eles deixaram seu corpo material. Essa coroa viva ao derredor da atribulada cabeça, definindo comovedoras melodias. É aquilo que nós falamos da divina alegria da música que veio ao nosso planeta. E espalharam por bênção de perdão sobre a turba amontinada. Devo perguntar a cada um de que estão sintonizados ou não na nossa rádio. Será que algum de nós estamos lá? Será que nós fizemos parte dessa turba, desse verdadeiro corvil? São perguntas. Os grandes arcanjos da harmonia, da melodia, da canção, da luz, em pleno meio-dia. História de uma jovem chamada Maria, em Nazaré da Galileia. Outro igual eu não sei se existia, não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Vou começar minha história relembrando as garotas de então. Em Nazaré da Galileia, o assunto era libertação. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Só ser sua fé. Vou prosseguir minha história, relembrando as ideias que havia
Em Nazaré da Galileia, a mulher muito pouco valia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava. Em Nazaré da Galileia, bem já se massificava. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré conhecera José. Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José. Jovem Maria recebeu um recado divino. Por ela eu nasci, a verdade seria um menino. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Vou lhe falar da agonia que nos dois corações se criou, pois ela explicar não podia e o marido julgar não ousou. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José. Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor. Para Belém, noite e dia, não medo. Ninguém deu abrigo a Maria, não havia mais alojamento. Se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei na flor rejeitaram o libertador. Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador. Vou terminar minha história recordando os casais de hoje em dia. Em Nazaré da Galileia, o divórcio também existia. Não sei se eram verdes seus olhos, não sei se foi loira ou morena. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. E nós vamos colocar aqui no ar e tentar responder da melhor forma possível. Júnior, de Nova Parnamirim, que sempre está ligando aqui para a gente, pergunta assim, por que todos os anjos têm asas? Porque todos os anjos têm asas, né? Deve ter asa, tem asas, deve ser isso que ele quis perguntar. Meu amigo Júnior, nem sempre foi assim, né?
Os anjos da escolástica católica só começaram a ter asas a partir da Idade Média, né? Mas a gente vai para o lado do espiritismo e os imortais nos falam das grandes possibilidades evolutivas do homem ou do espírito no universo. Ela tem duas grandes direções que você pode trabalhar perfeitamente: a medicina e a direção da moral. Muitas vezes nós desenvolvemos a inteligência antes da moral, ou algumas vezes, por um esforço nosso, nós conseguimos desenvolver em tamanho de acordo a inteligência e a moral. E aí nós começamos a voar, vamos dizer assim, para possibilidades outras evolutivas bem grandes. E eu acho que por causa dessa ideia que no planeta Terra não se pode voar, né, se não tiver asa, como os pássaros, é por isso que os pintores da época começaram a desenhar essas asas, né? Então nós teríamos a asa da inteligência, no momento que a asa da inteligência e a asa da moral ficam em ritmos iguais, a possibilidade do voo, assim como a ave, que tem as suas asas iguais, elas voam. Se você cortar uma das duas asas, deixar em desarmonia, você não consegue alçar voo. Então eu acho que a história deve estar por aí, penso eu. E aproveitando assim vamos dizer, quase que um intervalo, depois dessa belíssima música de Mamãe, pelo Padre Zezinho, nós queremos pedir prece pelo nosso irmão Isoldino Rezende, que está realmente com Covid-19, né? Está na UTI, lá do Hospital Metropolitano Célio de Freitas, Hospital de Barreiro, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui mais pertinho da gente também, nosso irmão Francisco Ferreira Xixi, ex-presidente da federação, amigo nosso, que iria fazer um programa conosco amanhã, está de quarentena com suspeita de Covid-19 aqui em Areia, no Rio Grande do Norte. Nós pedimos por todos aqueles que estão dodói desse Covid, que possa ficar bom o mais rápido possível. Do dodói, em nome de Jesus, né? Vamos prosseguir o nosso estudo da tarde de hoje. E o nosso querido Humberto de Campos continua, né? Então ele falou daqueles emissários que fizeram melodias e agora diz assim, que os emissários da beleza, que a gente fica pensando, esses seres angélicos já são lindos por uma natureza. Imagina esses emissários da beleza, rosas sutis, adornando a cruz ingrata. Meu Pai, se nós tivéssemos aquilo que Jesus tantas vezes falou, olhos de ver e ouvidos de ouvir, e pudéssemos de fato, de direito, presenciar isso. Aquela beleza infinita, lírios e rosas sutis, adornando, enfeitando a cruz do Calvário. Outros anjos, arcanjos, querubins, os distribuidores de justiça, depois de lhe auscultarem as mãos inertes, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los ao esclarecimento e ao reajuste em tempo de vida. Nada na casa do meu Pai se faz sem um fim útil. E aqueles que vinham trazer a lenda de Nazaré não poderiam perder a oportunidade de começarem ali um trabalho de pacificação daquela turba, daqueles que teriam a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas mesmo assim fé, para que pudessem, em um tempo de vida, através dos dotes maravilhosos da reencarnação, poderem voltar à lida diária e ali
quitarem as suas possibilidades equivocadas, logrando as possibilidades divinas eternas, do eterno recomeço que a reencarnação nos dá, para a evolução infinita que todos nós temos que alcançar. E o nosso escritor continua a nos trazer, depois desses anjinhos de beleza, tudo de asa, né? É a asa da sabedoria e a asa da moralidade. Os doadores de carinho, a Assembleia Encantadora, prostaram-se à frente dele, pregaram na cruz, a acariciar-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas. Já pensou no quadro? Se nós pudéssemos ver, que revolução faríamos em nossas vidas? O Evangelho em ação, o amor em comoção, de servir, de ajudar, de possibilitar sempre aquilo que é de mais equivocado, transformando naquilo que é o mais bonito, o ideal de todos nós. Aquilo que está dentro do coração de cada um dos homens que habitam esse universo de papai. A perfeição. Fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Os embaixadores da beleza, do canto, da justiça, os doadores de carinho, todos contemplavam Jesus de Nazaré, ansioso por mendigar naquele ser maravilhoso, que naquele ato de amor supremo fazia o universo inteiro estremecer. O que mais o nosso escritor tem para trazer? Trabalhavam os mensageiros do céu, todos eles, que até agora o querido Humberto de Campos trouxe para nós. E eles trabalhavam em torno do sublime condutor dos homens. Todos aqueles ali sabiam que das mãos augustas e do coração iluminado de Jesus, por ordem do nosso Pai, quando a nebulosa se deslocou, a uma velocidade que não podemos imaginar no universo, até que suas mãos santas abraçaram aquela terra sem forma de milênios. Ele e uma turba de seres angélicos a traçar uma nova morada nas muitas moradas da casa do nosso Pai. Todos eles sabiam que quem estava ali era Ele, aliviando-lhe, exaltando-lhe, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, que em breve momentos, no passar de alguns dias, iria ocorrer e assustar o planeta Terra, como a primeira contestação, a primeira afirmação que a morte não existe. O amor persiste, sendo anjos ou não. E aí, quando um anjo aureolado de intraduzível apareceu, todos aqueles embaixadores eram signos
luminares com as asas do saber do amor. Mas esse anjo em particular, o autor nos relata que ele trazia um esplendor que não poderíamos traduzir. Fugia às possibilidades das palavras humanas. Mas por que ele se fizera solitário? Porque todos os outros vieram acompanhados. E por que esse anjo de esplendor intraduzível se fizera acompanhar por ninguém? Porque era solitário. Descendo do império magnificante das alturas, anjo vive solitário. Não trazia seguidores, assim relata o em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Descer dos mais altos esplendores para unicamente beijar os pés, numa atitude de grande humildade. Pés. Ah, meu Deus do céu! Quantos seguidores de Jesus, depois da sua morte ou da sua desencarnação, rogaram ao Pai a possibilidade de beijar os pés de Jesus. E esse emissário maravilhoso fez isso por todos nós, beijando-lhe os pés. Entre o respeito, entre estar respeitoso e enternecido, não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que não naturalmente cabia aos outros companheiros. Ele tinha a certeza que a missão dele era outra, porque todos os outros já estavam ocupados, tratando das suas possibilidades, os cantores, os embaixadores. Os doadores, rosa, paternal. A eles cabia essa missão. Aquele anjo solitário tinha uma outra missão. Depois de beijar os pés, em atitude de grande humildade, procurou os olhos de Jesus. Meus irmãos, olhar os olhos de Jesus é perceber o seu pensamento criador. Foi esse pensamento de amor que construiu, por ordem de nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, planetas. Porque ele disse que entre esse e outros haviam apriscos que ele teria que guardar. Ele procurou os olhos de Jesus. Mas por que esse anjo solitário, que sozinho chegou, que aos pés de Jesus beijou e procurou os seus olhos? Com que intenção? Vem agora e revela o autor para que nós possamos compreender. Ansiedade que não se observava em nenhum dos outros arcanjos, anjos, serafins e querubins. Dizia-se, poderia-se falar que o novo representante do Pai desejava conhecer a vontade
do Mestre antes de tudo. Lembro-me do homem que caiu. Que queda maravilhosa. Quando aquele homem se julgava o mais poderoso de todos os homens, ele cai do cavalo. Não só de forma literal, mas também de forma espiritual. E ao cair do cavalo, assim como aquele anjo, ou esse anjo solitário, que procurava saber o que o mestre queria, qual era a vontade, qual era o pensamento de Jesus naquele momento. Aquele homem que algum tempo depois, ao cair do cavalo, faz a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Senhor, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça agora? Não é amanhã, não. É agora. E esse anjo que chegou sozinho, solitário e mais humilde, rodeou para vislumbrar os seus olhos e captar o seu pensamento, a sua vontade. Ele assim procedeu. Digo, meus irmãos, com toda certeza, se tem um ser que além de Jesus percebeu todas aquelas luzes, melodias, todos aqueles carinhos, foi mamãe. É por isso que ela, apesar da dor de ver seu filho na agonia da cruz, sabia que dali só tinha luz. Mamãe sabia de tudo e via tudo. Viu cada um dos anjos, arcanjos, querubins. E também percebeu, porque mãe é assim. Coração de mãe vê muito mais do além. Vê além do horizonte. Agora imagina o coração de mamãe, Maria de Nazaré. Foi ela, somente ela, que ali naquele chão de Jerusalém viu o que o anjo solitário fazia. Porque mamãe sempre vê muito mais além. E aí, ele procurou saber, esse anjo solitário, o que o mestre queria, qual era a vontade, o pensamento de Jesus de Nazaré naquele momento. O que é que o Espírito em êxtase, porque não tem outra palavra mais maravilhosa do que um êxtase. Aquele emissário de intraduzível beleza e esplendor elevou-se do solo em que se pousara ao braço do madeiro afrontoso. Ele se deslocou do chão, de onde pôde beijar os pés de Jesus e ouvir o seu coração. Ascendeu e enlaçou o busto do inesquecível supliciado. E com negro carinho, pode ofertar. Porque se ele era o mais brilhante de todos os seres, se tornou o mais ofusco, que só mamãe percebera. Vamos ver o que é que o autor traz para nós. Colocou-o por um instante o ouvido atento
em seus lábios os lábios de nosso Senhor. E Jesus balbuciou de leve, pronunciando algo que os demais não escutaram distintamente. E vamos lembrar que ali só tinha a mais alta patente da hierarquia espiritual desse planeta. Mesmo assim não perceberam aquela conversa rápida que aquele anjo solitário tivera com Jesus de Nazaré, ainda pregado na cruz. E o seu corpo, por estar ali preso, o seu espírito ainda não estava liberto, porque ele é um obediente à lei do Pai. E a lei do Pai diz que só podemos nos libertar quando o fenômeno da morte vem nos visitar, quando o corpo não tem mais vitalidade. Ele, como construtor do planeta, poderia perfeitamente se desembaraçar daquilo tranquilamente. Mas como um cordeiro que ele era, obediente, respeitou a vontade do nosso Pai. E mesmo naquele momento decadente, fez a luz brilhar para sempre. Os demais não perceberam o que Jesus e o anjo solitário conversaram. Olha, é apenas uma imagem que nada tem a ver com a realidade, mas é algo mais ou menos assim. O que aquele anjo viu quando colocou perto dos seus lábios o seu ouvido para ouvir o pensamento e a vontade de Jesus. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando os olhos serenos e úmidos, porque o que Jesus pedira o tocou profundamente, que mesmo tendo a experiência de vidas que lhe proporcionaram a evolução de ser um ser de beleza intraduzível, ele se emocionara com o pedido de nosso Senhor, o seu mestre, modelo e guia, que tanto que os seus olhos serenos e humildes lacrimejou. E de imediato, porque ele não poderia deixar para depois, era ali, era na hora. O que queres que eu faça, Senhor? Não é depois, é agora. E Kardec pergunta, como podemos melhorar de fato real e concreto nesta vida? Não é nas outras. O sábio da vossa antiguidade já vos disse. Conhece-te a ti mesmo. Vê como o padrão de amor é um só, mesmo com linguagens diferentes. Ele desceu de imediato, agora, no presente. Desceu do monte, estava ensolarado, para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, porque já era quase que final de tarde. Que cena! Nenhum pintor teria condições de pintar tão bela cena, a não ser por alegorias, por imaginação. Segue o autor, na pena abençoada de Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier. Talvez fosse mais ou menos assim. Muito parecido com o nosso Nordeste, não é isso? A terra de Jesus é muito igual, ou nós somos muito igual à terra de Jesus, já que ela é mais antiga do que a nossa. E o anjo solitário, procurando Judas a fim de socorrê-lo. Ampará-lo.
procurar Judas, o traidor, a fim de socorrer aquele que vendeu o nosso Senhor e ampará-lo? Ah, agora vem a luz para entendimento. Já sabemos por que o anjo chorou. Porque enquanto todos estavam de fato e direito, e era real esse cuidado com Jesus de Nazaré, ninguém a não ser o amor em pessoa pensou no irmão Judas. Como estará ele? Meu amor, meu pai, eu não posso me desprender daqui. Mas ele deve estar em dor. Eu fui informado que ele deu cabo da vida. Como deve estar em sofrimento, meu irmão, meu amigo. Porque ele mesmo afiançara horas antes que tudo que o Pai ensinara a ele ensinara aos seus seguidores diretos. E disse ele que a partir daquele momento ele não chamaria mais aqueles homens de seguidores, de discípulos, e assim de amigo. E um amigo não pode ficar em tranquilidade enquanto o amigo sofre e cai. Em amor ao amor do Pai, o amigo socorre e ampara. E aquele anjo solitário vai em busca de Judas para ampará-lo e socorrê-lo. Foi o único que ouviu a vontade derradeira de nosso Senhor, que os seus seguidores traduziram: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não bote na contabilidade divina esse erro deles, porque eu não me senti ultrajado, não me senti abandonado, não me senti desprezado. E se eu, que para ele sou a vítima, não tenho nenhum desses sentimentos, isso não deve compor nas possibilidades equivocadas deles, com rigor que a sua justiça deve impregnar, mas que sua bondade infinita deve atenuar. E o anjo solitário vai em busca de Judas, que depois voltara ao planeta Terra, na figura venerável de Joana, a francesinha. E ali resgata por amor a Jesus aquilo que ele não pudera fazer há recuados 1500 anos atrás. Mas ele mesmo, Judas, Humberto de Campos nos traz que anualmente vai àquelas paragens de Jerusalém, verificando ali o aprendizado que jamais morrera. Assim como Jesus falara para a samaritana: tomas essa água que eu te dou e tu nunca mais terás sede. E Judas, apesar de toda evolução, ali aprendera uma nova lição que jamais morrera. O anjo foi socorrer Judas, que já tinha voltado para o plano espiritual, um dos mais graves crimes que alguém pode cometer: o suicídio.
Se os homens não lhe viram as expressões de grandeza e misericórdia daquele anjo solitário, os querubins em serviço que estavam ali, amontoados a fazerem a sua parte, que cabe nesse latifúndio, também não lhe notaram a ausência. Porque é assim, muitos dos anjos que escolhem essa profissão de bênção e de benção não são notados nem na chegada, nem na saída. Mas a gente percebe que a chegada e a saída deles faz algo se transformar. Porque quando eles chegam, mesmo que a gente não perceba, tudo se transforma, como diz uma canção. Se os homens não perceberam, os querubins também não notaram a sua chegada e a sua ausência. E o escritor, pela pena do Chico, continua a nos dar lição de amor. Anjos, mensagens de luz. Quem será esse anjo solitário? Como é o nome dele? Com que expressão se traduz? Mas, suspenso no martírio, Jesus contempla, confiante, aquele anjo que escutou o pensamento de Jesus e ao seu pedido e comando, de imediato, na hora, agora, presente, foi executar a missão. Enquanto Jesus não poderia ir pessoalmente, salvar, guardar Judas Iscariotes, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Os olhos de Jesus acompanhando aquele anjo, naquela missão humilde, de quem procurou contemplar os pés de Jesus, ver o seu peito arquejando de sofrimento, olhar os seus olhos e escutar a sua boca, ouvir o seu pedido, sua ordem, meu comandante. Jesus acompanha, em silêncio, aquele ser que se distancia do Calvário. O anjo solitário. Esse anjo solitário, de intraduzível beleza, que o próprio autor não consegue definir, que beijou os pés de Jesus e alcançou-lhe a majestade da sua face, obedecendo-lhe e cumprindo-lhe a missão. Esse anjo solitário que chegou e ninguém percebeu e saiu sem que ninguém lhe notasse. Esse anjo solitário no planeta Terra, mas não somente no planeta Terra, mas em todas as moradas das muitas e muitas casas de papai. Esse anjo tem um nome. Esse é um anjo divino da caridade. Esse é o anjo solitário divino da caridade. E assim, nós encerramos o nosso estudo da tarde de hoje no programa O Eco de Além Túmulo, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, contando a história do anjo divino da caridade solitária, que muitas vezes a caridade é solitária.
e ninguém percebe. Porque Jesus de Nazaré disse que benevolência para todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão da Deus. É um bip que está sempre a nos avisar que esse é o caminho. Assim como aquele anjo não precisou de muito para ser benevolente, indulgente e perdoar, não se requer de nenhuma possibilidade financeira ou intelectual. É acessível a todos, porque todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, seremos também aquele anjo da caridade, que um outro Jesus, que vai levar luz para um outro planeta escuro como o nosso, que não vai compreender a mensagem assim como nós. E cada um de nós seremos aquele anjo solitário, que naquele planeta X ou Y, vamos também assim como o anjo que chegou, mais brilhoso do que todos, beijou os pés, escutou-lhe o pensamento e executou-lhe a vontade. Esse é o anjo divino da caridade. E nós estamos encerrando os nossos trabalhos. Gostaríamos, isso aqui é o próximo, perdão e amor, a gente já está falando do próximo, que é terça-feira próxima, se prepare também que é um quadro muito bonito, e a gente vai aqui passar para vocês justamente o que nós mais queremos agora, que é a prece pelos nossos irmãos Isoldino, nosso irmão Ferreira Xixi, né, que estão necessitando dessas possibilidades de prece para com todos nós. E voltamos hoje à noite com o programa Estação da Luz, aqui pela sua web rádio Estação da Luz, às 19 horas, e hoje nós teremos um programa especial, assim como todos os programas são especiais, porque Jesus é especial, né? Como sem dúvida, é divinamente especial. E nós teremos a presença do nosso querido irmão e amigo André Peixinho, lá da Bahia, que vai fazer conosco um programa assim, Bahia de Todos os Santos, ponto, né? E de todos os espíritos, porque nunca vi tanto espírita de alto valor ali na Bahia. Encontramos a prece final. Nós objetivos. Saborear o que estamos cantando. Não cante apenas sua voz.